Miguel Gomes da Silva, diretor da Sala de Mercados do Montepio, é convidado desta noite do Montepio. Miguel, boa noite, obrigado por estar aqui. Depois de um dia como este, vemos que a pressão no mercado de dívida não anda de país para país. Nesta altura está generalizada nos países europeus. Andou de país para país, no início, quando atingiu a Grécia, Portugal e a Irlanda, pelo meio. Agora, quando os receios começaram a cair sobre Itália e sobre França também, hoje, se algumas dúvidas havia, acho que ficou espelhado no comportamento das várias dívidas da zona euro, que não se trata de casos isolados de cada país, tratam-se, sim, de um problema da União Europeia, nomeadamente dos países da zona euro. Porque, se olharmos, por exemplo, para o comportamento das várias dívidas de países como a Holanda, como a Finlândia, como a Áustria e a Bélgica, que até 2008 sempre andou atrás de nós, portanto sempre teve um custo de financiamento superior a Portugal, que entretanto depois baixou-se, mas até a Bélgica hoje alargou imenso face à Alemanha, ou seja, o custo destes países, e alguns deles são países com 3 As, portanto, com o risco, o nível de rating mínimo, em termos de risco, portanto o risco mínimo, alargar hoje face à Alemanha, a provar que existe a Alemanha e existe tudo o resto, que a desconfiança dos investidores internacionais face à zona euro, não apenas ao país A, B ou C, aos PIGs, é generalizado. Portanto, acho que devemos daqui tirar sérias ilações acerca do que é uma política europeia em termos de política monetária, em termos de finanças comuns, e o que é que os mercados gostariam de ver nestas economias. Mas porquê que há esta desconfiança generalizada que leva até que os investidores, em certa medida, já nem olhem para os fundamentais da economia? É já estarem a perspectivar um cenário de colapso da zona euro? Eu não diria um cenário de colapso, eu diria que a grande interdependência dos países da zona euro uns dos outros, ou seja, a Grécia, a França tem uma grande exposição à Grécia, a França tem uma grande exposição à Itália, a Holanda tem uma grande exposição à França, provavelmente a Finlândia tem uma grande exposição à Holanda, ou seja, a interação e a interdependência de uns países em relação aos outros faz com que estejamos perante um jogo de dominó, um baralho de cartas. Se houver um problema num, obviamente todos os outros vão, por arrasto, por contágio, ter problemas. É mais por aí. Porque se nós olharmos, por exemplo, a Itália tem problema de excesso de dívida, tem. No entanto, os Países Baixos não têm. A Holanda tem uma dívida de cerca de 60% do PIB, está ligeiramente acima. A Finlândia ainda mais abaixo está. Portanto, não há um problema dentro destes países, há um problema de contágio e de risco sistémico, se quisermos assim dizer, entre os vários países da zona euro. E no início desta crise, quando afetou Grécia, Irlanda e Portugal, sempre se disse que a crise só se resolvia quando chegasse a países maiores como Espanha e Itália. A crise chegou lá e ainda não temos uma resposta credível, pelo menos, por parte da União Europeia. O que é que falta mais? Houve uma expressão popularizada nos mercados financeiros, nomeadamente na banca e nas companhias de seguros, que era o too big to fail, na altura em que os bancos grandes não podem, obviamente, colapsar. Agora existe um novo dito, que é a Itália é too big to bail out, ou seja, é demasiado grande para ser resgatada. O valor da dívida italiana é cerca de 3 vezes a dívida irlandesa, portuguesa e grega juntas, portanto a 1,5 bilhões de euros. Estamos a falar de bilhões em português, portanto trillions em inglês. É demasiado grande. O FEF não tem capacidade, em termos de financiamento, de aguentar o resgate a uma economia destas. Portanto, aquilo que foi acordado na última cimeira deixa de fazer sentido quando estamos a falar da Itália. O fundo é escasso para a Itália e para a Espanha. E, portanto, resta-nos a solução Banco Central Europeu? A questão do Banco Central Europeu e a impressão de moeda não é pacífica e, obviamente, que é de respeitar as opiniões de vários economistas e políticos acerca da matéria. Imprimir moeda é uma solução de último recurso. Todos nós sabemos, e nós em Portugal vivemos alturas de hiperinflação na década de 80. E não chegou a ser hiperinflação. O Brasil sim viveu hiperinflação, a Argentina. A impressão de moeda tem este risco, que a Alemanha foge e tem receio porque sofreu bastante com a inflação elevada. No entanto, alguns economistas de renome dizem e arriscam dizer que se calhar um pouco de inflação poderá ser a solução para o problema, porque ajuda nomeadamente a resolver o problema da dívida, porque se nós tivermos uma moeda mais fraca,
No caso, por exemplo, se tivéssemos o escudo, e se pudéssemos desvalorizar o escudo, a nossa dívida automaticamente seria compensada e custaria menos a pagar. Obviamente que esta solução, se usada parcimoniosamente, pode ser útil se o Banco Central Europeu... O problema é controlar. E o problema é a história do crédito sobre crédito, que pode ser maior o problema do que, se calhar, resolvê-lo de raiz. Antes de avançarmos para a última Cimeira Europeia, a proposta de França era que o FEF fosse transformado num banco e que depois recorresse ao Banco Central Europeu, em termos de financiamento. Isso iria dar ao mesmo do que o próprio Banco Central Europeu estará? Na prática era pôr o Banco Central Europeu a financiar os países e mesmo nós, os espanhóis e os italianos, os bancos já foram acusados de financiar indiretamente os países, comprando dívida pública. E na Grécia foi isso que sustentou durante todo este tempo a economia grega. Foram os bancos gregos que compravam papel grego, bilhetes do Tesouro, nomeadamente, e depois iam junto do BCE e se financiavam. Portanto, na prática, seria isto. Não é a forma mais correta de resolver o problema das economias. É preciso transmitir confiança aos mercados internacionais. Isso só se faz com uma Europa unida. A Alemanha e a França estão, se calhar hoje, e a Finlândia e a Holanda e os países, a própria Bélgica, que se puseram um pouco de fora e à margem dos PIGs, estão hoje a ver que, provavelmente, se todos tomarem uma decisão conjunta, seja ela a mais dramática de expulsar países da zona euro, seja a de agir em conjunto, agora tem que haver uma decisão conjunta. Se achar que não há condições para a Grécia, Portugal, a Irlanda, a Espanha, a Itália fazerem parte de uma moeda comum à Alemanha, isso tem que ser assumido. Agora, esta indefinição e os mercados, historicamente, isto não vem de hoje, vem desde a história dos mercados financeiros há mais de um século atrás, a pior coisa que os mercados podem ter é a indefinição e sem saber o que é que vai acontecer. E é isso que está a acontecer nos mercados financeiros, é a indefinição em relação ao projeto europeu. E quanto tempo é que os mercados aguentam uma situação desta, com os juros da Itália acima dos 7%, Espanha acima dos 6% e os restantes juros todos a subir? E a tendência de subida. Como é que os mercados reagem a isso? É preciso perceber também um pouco que os números que nós vemos às vezes, a Espanha não é o caso, porque a Espanha financiou-se mesmo a 6, a Itália hoje a 6,26 e a Espanha também acima dos 5 nos bilhetes do Tesouro. É preciso ver que muitos dos números que nós vemos nos ecrãs são números de ecrã, ou seja, não existem. Ninguém transaciona dívida grega a 110%, dívida a 2 anos. Quer dizer, é um número que está lá meramente indicativo, se alguém tentar fazer um negócio... Aquela é a referência. É a referência. Daí os 7% terem sido aquele número mágico lançado por Portugal há alguns meses atrás, porque é realmente o nível a partir do qual se torna impossível emitir. Mesmo os 5%, se nós pensarmos que as taxas de juros no BCE estão a 1,25 e que a Alemanha se financia há 10 anos a 1,70, é muito difícil uma economia conseguir conviver no mesmo espaço de política monetária com taxas de juros de 6 ou 7%. E há aqui esta agravante que foi confirmada hoje pelo Eurostat, que é a estagnação da economia europeia. Portanto, não é através do crescimento também que as economias vão conseguir resolver este problema. O crescimento de 0,2% da zona euro mostra aquilo que é realmente uma Europa a duas velocidades. A Alemanha cresceu 0,5% no trimestre, a França cresceu 0,4%. Portanto, estamos a falar de países que pesam mais do que os restantes no cálculo do indicador. Portanto, todos os outros países tiveram comportamentos muito maus. Não foi apenas Portugal, a Espanha, a Itália. Todo o conjunto da zona euro está com problemas de crescimento. Porque, reparemos, há economias como a alemã que vive bem com o mercado interno. Há economias como a holandesa que precisa do mercado externo. Nós temos que olhar como... E a Alemanha tem um mercado externo também forte, que são os países de leste, que tiveram até um crescimento bastante razoável, comparativamente. Mas enquanto a Alemanha tem um mercado, os restantes países do centro da Europa precisam dos periféricos para se alimentar e para alimentar a sua economia. Portanto, mais uma vez, voltamos àquela cadeia e à interligação que existe entre as várias economias na zona euro. Miguel, isso é só para concluir, passando do mercado de dívida para os mercados acionistas, também não há aqui nada que, nesta altura, favoreça as ações. A relação é muito próxima e se nós pensarmos que antigamente os escritos económicos dizem que quando as ações sobem, as obrigações descem, portanto as taxas de juros descem, as ações sobem,
melhor dizendo, estamos a assistir a um cenário perfeitamente contrário. Isso era quando as obrigações eram seguras, não é? Isso era quando a noção de taxa de juros sem risco era, no meu tempo de faculdade, as obrigações do Tesouro Português. Hoje em dia não são de todo, quanto muito serão as alemãs. Mas vemos a Alemanha cada vez com taxas de juros mais baixas e as bolsas a afundarem-se cada vez mais. O que, obviamente, outro indicador crítico é a quantidade de dinheiro que se encontra depositada junto do Banco Central Europeu. Esta, para mim, é uma análise que merece alguma consideração. Obviamente, quando a crise acabar, isto é, não sabemos se é em 2012, se é em 2013, se é em 2014 ou quando será, quando a crise acabar há muito dinheiro para ser investido. Mas, atualmente, a crise de falta de confiança é grande, porque cada vez mais nós vemos os bancos a irem junto do BCE depositar os excedentes, os bancos que o têm. Esse é o sinal máximo da desconfiança no mercado interbancário. Que vai continuar fechado durante alguns meses. Que vai continuar fechado durante algum tempo. Miguel Gomes da Silva, muito obrigado por estas explicações e esta presença no Closing Bell.